Já estamos a gravar? Isso, mas que maravilha, hein? Meus amados, meus queridos, meus abençoados de todo mundo, se sintam amados e abraçados por esse amigo que vos falo, J. Fernandes. Eu estou aqui em Jaboatão dos Guararapes. Hoje é dia, deixa me ver aqui, hoje é dia 7 do 10 de 2025, estamos caminhando para 2026, 26, está chegando aí 26. Olha, meus queridos irmãos, meus irmãos em espírito, nós não somos nem irmão em espírito, na verdade, nós somos um em espírito, somos um. O Shaul, o apóstolo Paulo já disse lá nas suas cartas, no evangelho, na verdade, né? No evangelho da incircuncisão, todos nós, não existe mais judeu, nem grego, nem livre, nem servo, nem homem, nem mulher. Todos nós somos um em Cristo. Espírito falando, espírito também é sinônimo, né? Somos uma consciência plena. Meus abençoados, eu quero aqui, com muito carinho, respeito e consideração por todas as pessoas que são inscritas nesse canal, livre pelo Evangelho Eterno. Eu fiz um vídeo curtinho aí a semana que passou para falar de uma transição de carreira para vocês. Verdadeiramente eu estou fazendo uma transição de carreira. Todos vocês sabem que eu fiquei no sistema como pastor e bispo por 32 anos. Quando o meu entendimento foi iluminado, eu comecei a pregar o evangelho da incircuncisão, né, que a pessoa nunca vai saber quem ele é sem o evangelho da incircuncisão, o pacto da graça. Depois eu entendi isso, que a graça caducou na parúzia, assim como a lei de Moisés caducou na cruz, a graça caducou na parúzia. E daí veio o evangelho eterno, né? O evangelho eterno. E eterno quer dizer tempo indefinido. As pessoas do mundo todo estão vivendo a vida eterna. A vida eterna quer dizer tempo indefinido. Então aí eu entendi e vi em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo a partir do 23, que o papai é tudo em todos, e que o Cristo como filho entregou ao pai quando resolveu o problema, quando cumpriu a missão, como venceu o último inimigo que era a morte adâmica. Então ele mesmo se rendeu ao pai para que o pai seja tudo em todos. E aí isso é crescimento, abençoado. Eu disse que crescer é alcançar o topo, é não parar, né? Eu já tinha aí uma formação de terapeuta holístico, que é cura por hipnose, né? Eu ajudei muitas pessoas como terapeuta, e eu fiz uma formação de healer. Healer se encaixa vamos dizer assim, nas terapias, mas é uma terapia muito avançada. Trabalhamos com ferramenta de quinta dimensão, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Essa pérola, vamos dizer assim, esse conhecimento tem um tema, e o tema é sinais de que você já está na quinta dimensão. São sinais que algumas pessoas têm, ou que muitas pessoas têm. Esses sinais indicam que eles já estão caminhando para a quinta dimensão, sem ele ter nenhuma ideia, sem ele saber o que é isso. Então, eu estou fazendo uma transição aqui de pregador do evangelho para healer, né? Tem um abençoado que é o Júlio aqui de Goiânia, deixa me ver aqui, aqui perto de Caruaru, é Gravatar. Então ele perguntou: Jota, é o fim do canal? Eu já expliquei no outro que não é o fim do canal, é uma transição de conteúdo, é uma mudança de conteúdo, porque como terapeuta eu tanto trago uma sabedoria mais profunda para os abençoados, como eu posso ajudar pessoas. Sabe que terapeuta é uma profissão, e com essa terapia eu posso ajudar pessoas do mundo inteiro, de qualquer tipo de problemas. Pessoas que são diabéticas, que têm pressão alta, pessoa que tem dores, pessoa que tem tumores, que tem caroços, que tem depressão, que tem ansiedade, pessoas que estão desempregadas, endividadas, a vida não anda para frente, tudo vai dar para trás. Ele quer realizar um sonho, mas não consegue. Então, eu posso ajudar essas pessoas, certo? Eu posso ajudar essas pessoas como terapeuta. É um trabalho profissional, terapeuta healer, né? Mas os meus conteúdos como terapeuta vai ajudar vocês muito, vai trazer um conhecimento muito maior
do que pregando o evangelho. E outra coisa, eu posso ajudar você em qualquer situação, né? Se você está passando por uma dificuldade e quer ser ajudado, só entrar em contato comigo, certo? A gente faz um atendimento gratuito para você, para entender o seu caso, e se você quiser se tratar, aí sim, aí a gente formaliza ali um valor, e aí você precisa de uma sessão de 2, 3, 4, 5 atendimentos, até 7 atendimentos é possível resolver essa situação, beleza? A não ser que o Criador não queira que você... A não ser que está assinado que você vai ter que ser assim, aí não tem jeito, né? Mas essa possibilidade, ela é muito remota, Então vamos lá, já dado aqui alguns espólios, já abraçado aqui a todos os meus amigos, agradecido a vocês que são assinantes do canal, que são inscritos no meu canal, que vocês... Continue, e se vocês gostarem, eu sei que vocês vão gostar, divulgue, compartilhe. Olha, tem uma pessoa que é a Wanda, né? A Wanda mora em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ela está num grupo que eu tenho e ela falou assim: Jota, eu vou te contar, isso é sensacional, isso é demais. A minha vida está mudando de uma maneira grandiosa. E eu fico muito feliz por isso. E vamos lá aqui. Sinais que você já está na quinta dimensão. Bem... E por que eu estou fazendo a transição de carreira? Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Marcos 8, a partir do versículo 24, contam-se lá, um livro histórico, né? A Bíblia é um livro histórico, meus abençoados. A Bíblia já se cumpriu de capa a capa. Toda a Bíblia já se cumpriu. Não pensa que tu está vivendo o Apocalipse, tu não está vivendo Apocalipse coisa nenhuma. Certo? Tu está vivendo o Evangelho eterno, tu está vivendo a vida eterna dentro de um Evangelho eterno para quando você estiver vivo. Depois que você for embora daqui, já era, né? A não ser que você retorne outra vez. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, entendeu? Então, diz lá que Jesus, ele passou numa aldeia e tinha um cego. E com certeza o cego foi a ele, porque ele nunca andava se oferecendo, né? Ele se escondia, as pessoas vinham atrás, né? Imagina, né? Eu nem divulgo, chega pessoas me pedindo ajuda e etc, etc. Mas vamos lá. Aí conta lá a história que Jesus fez lodo, ou cuspiu no olho do cego e perguntou a ele: o que é que você está vendo? Aí ele disse assim: eu vejo os homens andando que nem árvores. São tocos de árvores andando. Aí o que aconteceu? O Nazareno tirou ele para fora da aldeia, levou ele para fora da aldeia, fez o mesmo procedimento e disse: e agora, você vê o quê? Aí ele disse assim: eu vejo perfeitamente. Sabe o que lhe foi dado a ordem? Vá para a sua casa, não entre mais na aldeia e não fale com mais ninguém da aldeia. Agora, você pode me perguntar: Jota, o porquê? Que mistério seria esse? Sabe por quê? Porque o problema não era a vista do moço. O problema eram as pessoas da aldeia. Entende? O problema era a cultura da aldeia. Se você voltar para aquela aldeia, conversar com pessoas daquela aldeia, você vai ficar cego de volta. Daí o motivo da minha transição, também o motivo da minha transição. Porque como terapeuta eu posso iluminar mais você, abrir mais os teus olhos do que como pregador do Evangelho. Porque a coisa é mais nítida, é mais profunda. Você vai se conhecer melhor. Existe um teste que chamamos de teste muscular, que cientificamente se chama cineologia aplicada. Isso é uma técnica milenar chinesa que hoje os médicos americanos já usam. Em algumas universidades dos States, usa isso para ajudar no diagnóstico de pacientes, em complicações, até diagnóstico, caso não diagnosticado, o teste muscular, ou cineologia aplicada, diz o que é que a pessoa tem. E como terapeuta, eu posso descobrir junto com a pessoa o que é que está fazendo ela viver daquele jeito. E com a técnica que eu tenho, da formação do healer, que eu tenho
macros energética de quinta dimensão. Com essa ferramenta eu tiro de dentro das pessoas, eu faço uma cirurgia, vamos dizer assim, uma cirurgia energética nele. E tiro essa coisa que a gente chama de crenças limitantes de dentro de uma pessoa dentro de 1 segundo. 1 segundo é muito, né? 10 segundos. É muito pouco 1 segundo, né? 10, 20 segundos, menos de 1 minuto. Eu tiro uma crença limitante de dentro de uma pessoa e a vida dela começa a mudar. Então você vai se conhecer melhor se você é atendido por um healer do que você ficar a vida toda escutando o evangelho. Não é que seu evangelho seja ruim, mas lá as pessoas ainda estão vendo os homens andando que nem árvore. É verdade, que nem toco de árvore andando. O linguajar de lá não deixa você ver claramente, ou não sabe ensinar você a ver claramente, ou eles mesmo não se vê claramente. Mas tudo certo. Tá tudo certo. Se a pessoa não deseja, tá tudo certo. Não tem nada errado, tá tudo certo. Mas vamos lá. Então não volte para aquela aldeia. Tem um abençoado que sempre fala comigo, ele sempre vem me falando de que os evangélicos é isso, o evangélico é aquilo. Uma outra coisa. Como terapeuta, eu não critico mais ninguém. Como terapeuta, eu deixei a individualidade e vivo a unidade. Vou falar sobre isso aqui. Vamos lá. Vamos entrar agora nesse estudo, nesses sinais que indicam que você pode estar na quinta dimensão. Vamos lá. A primeira coisa é o senso de unidade. A pessoa que está caminhando para a quinta dimensão... deixa eu só te falar que quinta dimensão não é um lugar. Primeiro, você é um ser de quarta dimensão, vivendo uma experiência humana de terceira dimensão. E a quinta dimensão é consciencial. Não é um lugar, não é um planeta, é um estágio na consciência. Sabe? É uma expansão de consciência. É entender que existe uma quinta dimensão, onde tudo é criado no agora, no já. Isso é consciencial. Vamos lá. A primeira coisa é o senso de unidade. A pessoa vai vamos dizer assim, se deixando, abrindo mão da individualidade e se chegando à unidade. Isso não é porque ela decidiu, é que ela está caminhando até inocentemente. Olha, eu não me sinto mais à vontade de falar mal do outro. Parece que aquela pessoa faz parte de mim. Ele se sente mais conectado, sabe? Ele se sente mais conectado. O senso de unidade faz você começar a sentir dentro de si uma conexão mais forte. Uma conexão mais forte com o universo. O universo é a mesma coisa que um chama de universo, outro chama de Deus, outro chama de fonte, consciência suprema, fonte de toda sabedoria e poder. O nome tem vários nomes, mas o caminho é um só, é uma consciência total, é um todo. Mas eu não creio assim, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas essa é a realidade. Então a pessoa começa a se conectar mais forte, e sentir uma conexão mais forte com o universo, com Deus, com o Criador, seja lá como você chamar. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Seja Alá, seja o Criador, seja o Shaddai, seja Elohim, seja, não sei, Jesus, o Criador, o universo, a fonte criadora, não importa. Tudo isso emerge de uma consciência única. Então a pessoa se sente mais conectado com Deus, vamos dizer assim. Parece que eu estou mais perto de Deus. Quando eu era pastor, na época, eu ganhei uma família rica numa cidade, uma família rica, de deputado, de empresário.
Aí tinha um Genildo lá, ele dizia assim, olha, fale com Deus que o senhor está mais perto de Deus do que eu. Pura ilusão, ninguém está mais perto de Deus do que o outro. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira. E o sistema se aproveita disso para dizer que está mais perto de Deus do que os outros e tirar dinheiro das pessoas. Mas não quero falar sobre isso, tá? Vamos lá. Quero falar de você. Então você começa a se sentir mais conectado com o universo e com todas as formas de vida. Todas as formas de vida. Você perde o desejo de ser caçador, de matar os animais. Você passa a amar o seu pet de maneira diferente, ver o seu pet de maneira diferente, senti-lo de maneira diferente. A moça que eu te falei, que mora em Uberlândia, ela disse para mim, Jota, eu estou abraçando o meu neto, a minha filha, o meu genro, eu não sou de estar abraçando mais pessoas, mas alguns amigos, como se eu não tivesse mais abraçando o físico, tivesse abraçando a mim mesmo através daquele físico. E é isso que acontece. Você está mais conectado com todas as formas de vida, com as plantas, com as árvores, com o planeta. Isso é um sinal, um forte sinal que você está caminhando, a sua consciência está se expandindo para entrar na quinta dimensão, que é uma consciência, tá? Não é um lugar. Segunda coisa que acontece é a sincronicidade. Sincronicidade. Isso na prática são as respostas. Elas vêm como que de um nada. Você pensa numa coisa e aquilo surge na sua frente. Você pensa numa pessoa e de alguma maneira ela te liga. Ou encontra com você, te procura. Isso se chama sincronicidade. Isso é tão bacana, mas tão bacana. Eu uso muito isso aqui. Às vezes a minha esposa fala assim, olha, eu vou comprar pão, vou no mercadinho ali comprar pão. E quando ela sai, isso já aconteceu várias vezes, comigo e com muitas pessoas. Aí eu lembrei que eu gostaria que ela comprasse um negócio para mim. Por exemplo, eu gosto de comer algumas coisas, vamos dizer assim. Ela ia comprar pão, mas eu queria tanto que ela comprasse uma bolacha para mim, um tipo de biscoito, ou um salgadinho, ou alguma coisa. Uma calabresa. Aí eu fico conversando com ela como se ela estivesse ouvindo, como se ela estivesse aqui. Mozão, traz calabresa para mim, tá bom? Falando ou mentalmente, não precisa falar, mas mentalmente, porque nós somos um. E quando ela chega com a calabresa, ou chega com um biscoito, ou chega... Falou assim, como é que tu comprou isso aí? Ela, eu vi isso. Eu passei, olhei, vi e deu vontade de eu comprar. Ah, que legal. Sincronicidade. Isso é muito bacana. Isso é muito bom. Certo? A resposta vem como que seja do nada. Surge aquilo como do nada. Você está mais alinhado com o universo, com o todo, com o Criador, com a fonte criadora de todas as coisas, de toda sabedoria e de toda inteligência. O universo e você precisa estar nessa sincronia, conectado com ele. E daí, tudo na pessoa vai sendo diferente, vai mudando. A terceira coisa, abençoado, a terceira coisa é a percepção do tempo. Como que as pessoas comuns, pessoa de terceira dimensão que vive a Matrix, que só pensa naquilo, né? No governo, no salário pequeno, nas coisas que não tá, nos hospitais, o governo não liga com os doentes, os hospitais não se importam com os doentes. Isso é coisa de terceira dimensão. Sabe? Terceira dimensão. O que é que eu posso dimensionar? O que é palpável. O corpo físico. Terceira dimensão é esse lugar que nós estamos aqui. Tem largura, profundidade, altura, tamanho, peso. Isso é dimensionar uma coisa. Nós estamos nessa dimensão, na terceira dimensão, fisicamente falando. Mas aí a percepção do tempo. Como enxergamos o tempo? Não mais como linear. E o que é o tempo linear? Passado, presente e futuro. Nós não enxergamos mais o tempo como linear. Passado, presente e futuro. Porque, na verdade, isso é uma ilusão. Isso não existe.
Talvez você já ouviu dizer, se você é evangélico, ou se você é da graça, ou se você é católico, ou de qualquer outra credo religioso, mas talvez você já viu alguém dizer que Deus é Deus de agora, não já? É Deus de hoje, não já? Pronto, é isso, porque não existe o ontem nem o amanhã. Isso é uma mentira, é uma ilusão da Matrix, do mapa falso da Matrix, que criaram em todos nós quando nascemos. Porque o passado foi o presente da época. O ontem foi o hoje de ontem. O amanhã não existe. O amanhã é o hoje de um suposto, né? Então, passado e presente e futuro. O passado foi o presente da época. O presente é agora. E o futuro será um suposto amanhã. O futuro será o presente de um suposto amanhã. Por que de um suposto? Porque alguém não vai ver o amanhã. Hoje mesmo ele vai se despedir daqui, então amanhã para ele não vai existir. Mas para quem está aqui vendo o tempo como linear, o futuro é o presente de um suposto amanhã. Porque quando chegar o futuro é hoje. Então, a pessoa que está na quinta dimensão, ou a pessoa que está caminhando para a quinta dimensão, ele deixa de ver o tempo como linear. Agora enxergamos o tempo como éptico. E o que seria um tempo éptico? Alguém pergunta. É um constante agora. É um constante agora. Para te dizer isso, eu vou te levar no tempo do DVD. Do disco, CD. O CD também fazia isso, se não me falha a memória. Aqueles discos de vinil da radiola, sabe? Tinha um bracinho assim com agulha. Quando ele estava cantando uma música, eu queria tanto conhecer você. Aí, conhecer você. Chamava disco arranhado. Você sabe disso. Aí você dava uma tapinha assim na agulha e continuava. Então, um constante conhecer você. O tempo éptico é um constante agora. Não existe o ontem e nem existe o amanhã. Tudo é agora. Você sabe que você não planta mais hoje para colher amanhã. Você planta hoje para colher hoje. Porque tudo é feito agora, no presente. Na quinta dimensão, consciencial. Isso não é um lugar que você vai levar uma semente para plantar lá, não. Isso é criado e feito agora. Você vai aprender que o seu pensamento é a fábrica da criação. E o seu sentimento é o próprio tecido dela, da formação. Ou seja, quando você pensa, você cria. Quando você sente, você materializa. Isso o apóstolo Paulo chamou de chamar à existência as coisas que não existem como se já existisse. Entende isso? No princípio não tinha nada, mas aí foi falado, haja luz. Pensou, sentiu, materializou. E você é tão poderoso que você não sabe disso. Te enganam dizendo que tu precisa de um intercessor. O tempo é éptico. É um constante agora. Não existe nem o passado, nem o futuro. Tudo é feito no agora. Daí, quando uma pessoa vive isso, tem isso dentro dela, latente, que ela está na quinta dimensão, eu digo que é como uma mulher que engravidou. Ela passou por esse processo. Esse processo agora está dentro dela vivo. Entende? Não é só ter informação. Não é só ter informação. Falando de profissão, como terapeuta, mas eu vou falar numa outra profissão. Eu sou eletricista profissional, instalador residencial.
Mas a gente começa na sala de aula, mas tem uma hora que a gente vai para a prática. Montar os quadros de energia, depois montar o quadro que se chama a fonte lá na frente, da companhia de luz que instala lá, o contador. Na prática, porque só se for na teoria e for pegar um serviço lá fora, vai se enganchar, talvez vai fazer besteira. Quando ligar a chave vai pegar fogo. Então só a informação não basta. E tem muita gente com o importante é a informação. Sim, conhecimento é importante. Mas o médico estuda 5 anos. Aí agora ele é médico. Agora ele vai estagiar. Ele vai aprender na prática com quem já está fazendo. É uma ilusão isso aí. É bom, mas não é. Ainda está vendo o homem andando como árvore. Está vendo ainda pessoas andando como árvore. Entende? Porque lá, eu nunca te falei disso que eu estou te falando aqui. E talvez eu estou falando para a pessoa aqui que fala, ah, caramba, agora eu sei o que está acontecendo comigo. Eu sei essa mudança. Essa mudança se chama awake. Conhecer a si mesmo. Ter um encontro com você mesmo e saber quem é Deus. Ou quem é o Criador. Entende? Daí, quando isso acontece, como a mulher que está grávida, elas têm dentro dela uma vida. Quando isso acontece, é como se uma vida nova começasse a trilhar os caminhos seus. Aí tudo se fez novo. Aquelas coisas foram velhas, foram bom, você aprendeu com aquilo. Mas agora você está num outro estágio. Daí, alguns sintomas, eu pensei, meditei, fiz leitura intuitiva e vi que existem 2 principais sintomas que não fica mais na pessoa. Que o médico diz que é uma doença, não é uma doença, é um sintoma de uma causa. Por isso que muitas coisas no médico, não desconsiderando ninguém, né? Mas muitas coisas no médico não resolve. Por quê? Porque ele trata o sintoma como se fosse a causa. Daí não resolve. Você tem uma erva daninha lá no seu quintal, você tem que arrancar a raiz, senão se você cortar ela, roçar, vai nascer de novo. O terapeuta, ele escrava, ele caça o tigre, ele faz, ele aplica sinologia aplicada, a gente conhece como teste muscular, para descobrir a causa daquele sintoma, daquele diabetes, daquela depressão, daquela pressão alta. Existe uma causa. A pressão alta é um sintoma, algo está gerando aquilo lá. Você entende? Voltando aqui, 2 sintomas que não tem mais lugar na vida de um ser de luz vivendo a terceira dimensão, que ascendeu, que despertou a consciência e alcançou a 5ª dimensão. E que sintomas são esses, Jota? Primeiro, depressão. Quer dizer que a pessoa que alcança a 5ª dimensão não sofre mais depressão de jeito e maneira. Sabe por quê? Porque a depressão é a pessoa viver agarrada no passado. Ah, mas no passado eu fui isso, no passado eu fui aquilo, eu sou culpado disso, eu sou culpado daquilo, eu provoquei isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer aquilo. Então isso é depressão. Todas as pessoas que têm depressão vivem agarradas no passado. Mas se não existe mais passado, onde é que está a depressão? A depressão não é coisa do agora, a pessoa deixa de viver o agora para estar vivendo o ontem. Isso é depressão. Entende? Quem está na 5ª dimensão, quem evoluiu para a 5ª dimensão, não tem depressão, porque ele não tem o ontem. Tudo é agora. Ele vive um constante agora. Agora, agora, agora e agora. Presente, 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 presente. E qual é o outro sintoma? Você pode me dizer? Sim, eu estou aqui para isso, para te orientar. Ansiedade. Porque ansiedade é a pessoa viver preocupada com o futuro. Será se quando eu envelhecer eu vou ter dinheiro para viver? Será se os meus filhos vão cuidar de mim? Será se eu vou precisar de me internar? Será se eu vou ter saúde? Será se eu vou viver para ver isso? Para eu ter que estar preocupado com o futuro. Isso é depressão, isso é ansiedade.
Mas se não existe nem passado nem futuro, tudo é presente, tudo é o agora, nem tem a depressão e nem tem a ansiedade. Acabou. E você que tem isso, eu trato você e isso vai acabar de você. Porque eu tenho a ferramenta para fazer isso. Eu não só estou te falando isso, eu estou te mostrando por que existe a depressão. Eu estou te mostrando por que existe a ansiedade. Mas eu também estou te dizendo que como terapeuta healer, como healer, eu posso te ajudar. E tirar de dentro de você isso de uma vez por toda. Você entende isso? Porque eu estou fazendo essa transição e não quero mais voltar para a aldeia? Não quero mais voltar para a aldeia, sabe por quê? Paz e graça, meu abençoado irmão. Tá ruim lá? Não. Tá melhor do que antes da cruz, né? Mas vai ficar no meio do caminho? Compreende isso, abençoado? Vamos lá. Quarto lugar, Jota, o que seria? Desapego. A pessoa que já está caminhando, ou quem está na quinta dimensão, começa a se desapegar. Primeira coisa, desapegar de quê? Primeiro, dos julgamentos externos. Ela não se importa mais com isso. Os julgamentos externos para ela não faz sentido mais. Antes ela estava preocupada com o que as pessoas pensavam dela. Agora ela se desapegou disso. O desapego é a coisa mais importante que existe na quinta dimensão. Aquilo que as pessoas falam de você, você não se importa mais. Porque o problema é dela e não seu. O problema é dela. Ah, mas eu acho que ele é assim. Mas é o que ela acha, não é o que você acha. Então o problema é dela e não meu. Eu não quero saber disso. Para mim isso não faz sentido mais. O que os outros dizem a seu respeito não tem mais importância. Não faz mais diferença o que eles falam a teu respeito. Você não busca mais a aprovação de ninguém. Você não começa a buscar a aprovação. Será que se eu fazer isso a pessoa vai me aprovar? Ou será que ela vai concordar comigo? Você não liga mais para isso. Você agora pode dizer sim ou não, sem culpa, sem ressentimento, porque você é um ser livre acima de qualquer coisa. Entende isso, abençoado? Você não busca mais a aprovação de ninguém. Eu quero comprar um carro de 300 mil reais. Eu vou olhar, pensar, eu vou comprar esse carro de 300 mil reais, vou. Então eu não pergunto nada para ninguém. Porque se eu for dizer para minha mamãezinha, a minha mamãe não está mais aqui, né? Ou para o meu irmão, ou para algumas pessoas, vou dizer, você ficou doido, rapaz, você não pode pagar esse carro de 300 mil. E aí? Mas aí é o sonho dela, né? O sonho é seu, não é dela. Aí é a opinião dela, ela está impedindo o teu sonho, pensando que está te ajudando. Você não busca mais a aprovação de ninguém. Você não precisa da aprovação do teu ser. Chega de ser dominado pelos outros, de viver a vida dos outros. Por exemplo, eu quero comprar, sei lá. Aí eu pego, fulano, eu estou pensando em comprar isso. Não, rapaz, isso não, eu não compro isso não. Aí o outro, se fosse você eu pensava melhor. Aí eu deixei de ser eu, estou vivendo os outros. Eu deixei de ser eu. Entende? O que os outros dizem não faz mais sentido. Você não busca mais a aprovação de ninguém. Porque agora você passou a viver conforme os seus termos. Os seus termos. Olha, eu sou assim, abençoado. Se não der para você, paciência. Tem tanta gente por aí que pensa igual a você, eu não. Tem tanta gente por aí que vai pedir opinião para você e eu não quero a sua opinião. Eu sou o que sou. Entende? Eu sou o que eu sou. Você passa a ser o que você é. E o que os outros pensam de você não faz mais importância, não tem mais importância na sua vida. Você agora vive conforme os seus termos. Você agora é mais você. E não fica mais refém da coleira que os outros querem
tentam colocar em você. Você não fica mais refém dessas coleiras. Por exemplo, estamos vivendo uma política super, hiper dividida. Não é? E eles querem que você fale mal da direita para ficar do lado da esquerda. Outros querem que você fale mal da esquerda para apoiar a direita. Você não tem nada a ver com política. Sabe o que o Nazareno dizia? O meu reino não é daqui. Vocês mesmo cuidem disso aí. Eu estou fora. Compreende isso? Mas você vai votar no dia da eleição, eu tenho um título, vou votar em quem? Em quem der na telha. Eu estou cumprindo meu dever de cidadania. Como eu sou um cidadão, pago imposto, eu tenho um título de eleitor, eu vou votar. Mas não estou esperando nada de ninguém, sabe por quê? Porque enquanto essa malha não for trocada, tudo é farinha do mesmo saco. Tudo é farinha do mesmo saco. A direita e a esquerda, por detrás das câmeras, são amigos. Janta junto. E eu não tenho nada a ver com isso. Entende? Eu sou aposentado porque eu trabalhei e paguei o INSS. Compreende isso? Não tem nada a ver com isso. Eles querem colocar coleira, mas você agora não é mais refém de coleira de ninguém. Ah, se fosse você, não comprava isso aí não, porque isso aí talvez é muito caro, talvez você não pode. Vai colocar coleira no outro, em mim não. Você entende isso? Vamos para o quinto lugar, né? Vamos para o quinto lugar. As emoções, as suas emoções agora são diferentes. As suas emoções são mais elevadas. Porque à medida que a consciência se expandem, crescem, a consciência vai se estendendo e vai enxergando que a gente faz parte de uma família universal. Aquela pessoa lá que é escanteada e rejeitada pela sociedade faz parte de você. Entende? Imagina o Nazareno na época dele. Você lembra dele na época? A história é contada, né? Uma mulher adulterou. Arrastaram ela com pedra na mão. Mas espera aí. Ela adulterou sozinha, ela se masturbou, foi? E o homem que estava com ela, cadê? Ah, quem sabe era um político. Quem sabe era um sacerdote, né? Aquele bichão carrancudo que tem por aí. Entende? Trouxeram a mulher, mas cadê que não trouxeram o sujeito? Aí trouxeram até o Nazareno, né? A lei de Moisés manda apedrejar. Tá aí apedrejando até agora. E tu diz o quê? Eu não digo nada, né? Disse ele. Se essa mulher faz parte da minha família, eu e ela somos um fora da carne. Eu faço parte de um coletivo, eu saio da individualidade. Se você acha que vocês não têm culpa, atira a pedra nela. Quem atirou? Então a sociedade condenou, mas de alguma maneira aquela mulher era tão importante, não carnalmente falando, porque a carne acaba na cova, a carne acaba da terra, abençoado. Tu não é carne, tu és uma consciência tão poderosa que tu não tem nem ideia. Mas isso precisa se desenvolver. Entende isso? Então você agora percebe que de alguma maneira você faz parte do todo. O todo. Vamos dizer que o todo, que é a maneira mais correta de falar do Criador, porque Ele é tudo em todos, Ele é o todo, e nós somos parte do todo, mas nós somos o todo. Imagina você ter um computador, um desktop, um computador enorme de bancada, de mesa, e dentro tem 1 terabyte de giga. E lá dentro você tem muitas informações.
Aí você pega como chama? E introduz nele, um chip, vamos dizer, um chip, um cartão de memória. Aí você insere aquele cartão de memória no seu computador e passa as informações para o cartão de memória que é pequenininho. Um pendrive. O computador, por ser grande, o todo, tem 1000 informações, mas o pendrive tem as 1000 informações. Então, de alguma maneira, o pendrive é o computador. Porque tudo do computador está no pendrive. Vamos dizer que o todo, você é um pendrive, mas todas as informações do todo estão em você. Então, você faz parte, você é um fractal, um fragmento do Criador. Você é o Criador. Imagina o mar. Todo é o mar é tudo. E vamos dizer que essa humanidade, 8 bilhões de seres humanos, formam um mar de pessoa. Aí você tira uma gota. Você vai no mar e tira um pouco de água. Leva no laboratório. É água de quê? É água de cacimba? É água mineral ou é água do mar? É água do mar. Ela não deixa de ser água do mar. Então você é essa porção de água do mar. E toda a humanidade junto forma o mar. Então, espiritualmente falando, toda a humanidade junto forma o todo. O todo é tudo em todos. Você é o todo. Entende? Então, você não fica mais feliz perto de uma pessoa que vê um sujeito que praticou uma coisa horrorosa fisicamente, que é horroroso fisicamente, mas você não se sente bem mais ver alguém desejando o mal dele. Você não se sente bem. Entende isso? Porque consciencial, você é aquilo. Só que o seu avatar, que é a sua matéria, que é o seu falso eu, não está praticando o que o falso eu dele está. Mas quando fala de consciência ou de espírito, você é o mesmo com ele. Então você não se sente bem mais falar das pessoas. Você não quer mais puxar o tapete de ninguém. Mas isso não quer dizer que você vai aceitar tudo que vem para você. Não. Se o cara quer puxar seu tapete, o cara te prejudicou de qualquer maneira, materialmente falando, você deve sair perto dele. Não dá para andar com uma pessoa dessa. Mas você sabe que aquele avatar está enganando aquela pessoa real. Então você sabe dividir as coisas. Você não quer mais estar muito perto dele, mas você não deixa, não quer o mal dele, não fala mal dele, não deseja mal para ele, não quer ver ele com câncer. Não. Não quer ver ele tomar um tiro na cabeça. Não. Você ama aquilo lá. Pelo um lado você quer diferenciar, você quer se sair de perto porque diz, me diga com quem tu anda, então eu não vou mais andar com essa pessoa. Porque esse avatar aí está fazendo coisa que não devia, porque enganou ele até agora. Essa consciência está dominada por esse avatar. Então as suas emoções são emoções mais profundas. E você sabe que você faz parte dessa grande família universal. Então você se sente responsável por alguma coisa que está acontecendo ruim. O que é que eu posso fazer para mudar? Só em você curar você está curando o universo, está curando o planeta. É uma doença menos. Essa consciência começa a ter mais frequência, se podemos dizer assim. Ter frequência melhor. Certo? Você tem mais frequência com as coisas. Você entende mais as coisas a fundo. Você vê uma moça que se vende, por que ela está assim? Você faz pergunta. Por que ela está assim? Será que eu posso ajudar? Vou mandar uma energia positiva para ela, vou mandar um amor incondicional para ela. É isso que nós fazemos como terapeuta. Todas as manhãs nós mandamos amor incondicional para vários tipos de coisas e pessoas.
Porque isso eu posso fazer para você sem ter a sua aprovação. Agora, tratar uma causa, você precisa me permitir. Porque se você não me permitir, eu não posso fazer, não posso invadir seu espaço. Porque de alguma maneira, quando eu vou tratar uma pessoa, eu me conecto com ela energeticamente. Energeticamente. E isso é incrível. É incrível. Eu posso ser substituto de uma pessoa que não está fazendo o teste muscular ou que está incompatível de fazer o teste muscular. E se eu assumir ser substituto dele, eu deixo de ser eu para ser ele energeticamente. Se eu perguntar se eu agora me chamo José, não me chamo mais José. No caso de uma mulher, se eu perguntar se eu sou um homem, não sou mais um homem. Energeticamente eu assumi ser substituto dele para ajudar ele. Isto é incrível. Isto é incrível. Possamos ser substituto de uma casa, de um carro, de um animal, de uma planta ou de um ser humano. Porque tudo isso são formas de vida com energias, com vibrações diferentes. Mas tudo isso faz parte do todo. E eu te pergunto, uma pessoa que tem um sentimento assim, vai roubar a pessoa? Vai dar tiro em alguém? Vai trair alguém? Vai enganar alguém? Vai vender uma coisa e não vai entregar? Essa pergunta fica para você. Então ela começa a ter mais frequência, vamos dizer assim. Começamos a ter sentimento mais profundo. O nosso sentimento não é apenas rir para a pessoa, para ela ver os dentes. Não. São sentimentos reais, sentimentos verdadeiros. Sentimentos que molda. Por exemplo, como o amor. O amor, não fisicamente. O amor é incondicional. O amor incondicional não ama o físico. O amor incondicional ama o real, o ser real. É amor, vamos dizer para você entender melhor, é amor de espírito para espírito. O amor incondicional está além da matéria, além da carne. Então eu posso amar o bandido, o feiticeiro, o bruxo, o evangélico, o ladrão, a prostituta, o homossexual. Não tem carne nisso. O Evangelho diz isso. O apóstolo Paulo escreveu o Evangelho, eu não estou lembrando agora da carta, mas diz assim, de agora por diante, da época dele por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, porque agora chegou a época de você saber quem você é. E quem você é? Um espírito justo e feito perfeito, um Deus. É isso que você é. Vestido de carne. Vivendo uma experiência física. Mas você é um Deus. Agora você ama os Deus. Deus amando Deus. Carne está fora. O avatar está fora. A carne tem uma consciência animal e diabólica. Uma consciência não, uma natureza, é a natureza caída. Entende? O amor incondicional está além da matéria, além da carne. Então eu posso amar qualquer ser vivo do mundo com o amor incondicional. Não tem julgamento, não julga. Não tem exceção de ninguém, porque eu não estou vendo carne. Eu não te vejo em carne, abençoado. Tu és um ser perfeito, um criador perfeito. Gratidão. O sentimento de gratidão começa a florar, a brotar. Você é grato pelas coisas que já está vivendo e por aquelas que ainda vai surgir na sua frente. Você já é grato. O seu sentimento é de gratidão e não de reclamão.
A gente ainda reclama de algumas coisas, né? Mas procuramos cada dia fazer menos. Mas o sentimento de gratidão, não existe nada tão igual. Não é agradecer a Deus. Deus, eu te agradeço porque tu me desse um marido. Não é isso. É um sentimento de gratidão por tudo. Você se torna uma pessoa grata, sem olhar o que ou a quem. Entende? Compaixão. Esse sentimento de compaixão começa a florar. As pessoas estão jogando pedra no outro e você consegue ter compaixão daquela pessoa. O cara matou uma menina novinha, uma criança, estrupou um bebê. Que coisa horrível! Mas de alguma forma você tem compaixão dela. Sabe por quê? Que falta de conhecimento e de domínio próprio. Como é que se faz isso? É o avatar. Daí você tem compaixão. Esse sentimento. Aí as pessoas vão te apedrejar também. Daí não dá para você voltar para a aldeia, abençoado. Não dá para você voltar para a aldeia, compartilhar aquilo que está em você com os aldeões. Porque os aldeões vai te jogar pedra. Por isso que não volte mais lá. Não compartilhe mais sua vida com os aldeões. Porque os aldeões não vão te entender e vai te criticar, vai dizer que você é igual a ele. Porque eles não sabem separar carne de espírito. Ele não sabe separar a lei de Moisés do Evangelho. Ele não sabe separar o Evangelho da Bíblia. Ele faz um pacote e enfia dentro das pessoas a pulso. Não dá para conviver com os aldeões mais abençoados. Dá para amá-los, porque nós formos parte da mesma família. Mas o avatar, não dá. Então, se você compartilha com quem está caminhando para a quinta dimensão. Faz 4 anos que eu vim morar no Pernambuco, de volta para a minha terrinha, e eu entro no metrô, o cara faz uma pergunta, eu respondo, ele diz assim, meu Deus, que legal que tem gente igual eu. Pronto, vamos caminhar junto. Entende? Não volta para a aldeia. Porque essas ideias aí, que carne é difícil de ser domada, carne nunca é domada, abençoado. A natureza dela é uma natureza caída, ela vai ser assim eternamente. Entende isso? Então você tem um sentimento de compaixão, de paz. Paz não é isso que se chama dizendo por aí. Paz do Senhor. Paz do Senhor para os irmãos e bom dia para os amigos. Não. Paz é um estado de calmaria. Mas essa calmaria não te impede de falar a verdade para ninguém não, tá? Essa calmaria não te impede de dizer não para alguém não, tá bom? Essa calmaria te faz dizer não, te faz dizer sim e também dizer não. Porque a pessoa que diz não quando queria dizer sim, em si mesmo ele é covarde. Porque ele não tem coragem de dizer não. Ora, eu não sou obrigado a dar nada a ninguém. Eu não sou obrigado a concordar com a pessoa. Eu não sou obrigado a estar unido em alguma causa com alguém. Então eu posso dizer não, eu sou livre para dizer sim e dizer não. Eu sou livre para dizer que vou ajudar, fisicamente falando, e também dizer que não vou ajudar. Eu sou livre. Essa calma, essa paz é um estado para eu não sair, para eu não me desesperar. Porque se um cara está na guerra, que eles dizem, vai para a guerra, né, irmão? Eu não sei que tanta guerra é essa, mas é o que eles dizem, é o que os aldeões falam, é a linguagem dos aldeões. Então, se o cara está na guerra e ele não tem paz, ele vai servir de bucha. Porque na guerra você tem que ter paz, diretrizes, saber o que fazer com calma. Se desesperar, morre. Entende? Então, essa paz é um estado de consciência de não se desesperar quando as coisas apertam. Vamos dizer assim.
O bicho está pegando, mas eu estou tranquilo, porque isso será resolvido. Entende? Isso é paz, não é essa tá de paz do Senhor que eles dão por aí. Tá bom? Principalmente a alegria. Esse estado de alegria começa a brotar, começa a florir, a florescer. Florir em inglês você sabe o que é, né? Não sei se você sabe, mas alguém aí sabe, que é florir em inglês. É aquela mesma palavra que quando você quita uma dívida, né, você fala, né? Vamos lá, deixa pra lá. Então, você começa a ser uma pessoa alegre em si. Faz as coisas com alegria. Eu tenho um gozo tremendo, abençoado, de estar aqui falando para você. Mesmo que você diga que eu sou maluco, que nem alguém já disse que eu era um velho caduco. E eu sou alegre por ser velho, eu tenho 72 anos, que alegria de viver 72 anos. Eu fui fazer um exame de vista, eu uso óculos, né? Eu estou sem óculos, estou enxergando sem óculos, mas eu uso óculos. E o médico falou assim, você vai completar 72 anos, o seu físico está muito bem, parabéns para você. A pessoa diz que eu tenho 50, 49, 55, quando eu digo que tem 72 anos, a pessoa fica admirada. Mas o senhor tem 72 mesmo ou está negando sua idade? Eu digo, olha, abençoado, eu já vi a pessoa negar a idade para menos, mas para mais. Eu já vi a pessoa ter 50 e dizer que tem 40, tem 20 e dizer que tem 18, mas ter 30 e dizer que tem 70, eu nunca vi. Que vantagem tem nisso? Entende? Eu tenho alegria de ser o que eu sou, alegria de hoje entender o que eu entendo. Que coisa linda, que coisa fantástica. Isso é fantástico. Fantástico é isso, é eu saber quem sou eu e viver com gozo. Isso é fantástico. Porque aquele fantástico lá, às vezes não é tão fantástico assim. Fantástico para ver a pessoa atirando nos outros, matando os outros, que fantástico seria esse? Mas deixa para lá, são informação, né? São um repórter, ganha para isso. Alegria. E não alegria, como eu te disse, para mostrar para alguém. Não. Um senso de alegria. Sabe? Aquilo que se diz assim, um espírito alegre, feliz. Uma alegria genuína e interna. Não para mostrar para ninguém. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Sabe por quê? Porque você é você, só precisa mostrar. Deixam que eles vejam. Não precisa você mostrar nada. Deixa que eles vejam. Quando eu vim de São Paulo para cá, lá em São Paulo quando eu saí do sistema, eu fui ser corretor de imóvel, trabalhei numa imobiliária, seu Gilmar, e ele falou assim, no final ele falou assim, Fernandes, eu quero admirar, quando disse que vinha em Pernambuco, eu quero dizer uma coisa a você, que eu nunca trabalhei um corretor comigo, já trabalhei muitos corretores comigo, mas você é um cara sereno. Você não fala muito, o que você fala é bem equilibrado, você nunca me cobrou comissão, e eu que digo assim, tem comissão aqui, venha receber. Acredito que não é porque você não esteja precisando, mas você nunca foi de cobrar. Você é uma pessoa que os inquilinos gostam muito de você. Os clientes, né, que se tornam inquilinos. Você alugou casa, né, alugou casa aqui como ninguém alugou. Você alugou casa pela imobiliária inteira. Você é uma pessoa muito diferente. Eu quero parabenizar você e dizer, quando você vir em São Paulo, por favor, venha nos visitar, tomar um cafezinho com a gente. Deixa que as pessoas vejam. Se tiver óleo para ver, vê. Também se não tiver óleo para ver, não vê. Vai ver você como invocado, como metido. Olha, o que eles dizem de mim é problema deles. Não é problema meu. É problema deles. Lembra do Nazareno? Aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Mas que vem a mim. Aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Entende? Eu tenho alegria de receber aquele que vem a mim. Não importa se ele é uma mulher, se é um homem, se é casado mulher com mulher, se é casado homem com homem. Isso não importa. Se ele é um Pedro Pistola, um João Atira-Pedra. Para mim isso não importa, abençoado. Isso não importa. Eu já te falei como eu posso ajudar as pessoas. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, pede para eu te colocar no grupo. Eu tenho um grupo chamado Universo em Curso. E toda quinta-feira
eu estou fazendo um movimento online com algumas pessoas. Tem poucas pessoas no grupo, tem pouquinhas. Mas também eu criei ele agora há pouco, há 2 semanas. Sabe? Se isso faz sentido para você, me fala que eu te ponho no grupo. E toda quinta-feira, 8 da noite, a gente tem um encontro online pelo Google Meet. Sabe? Nessa quinta-feira vamos fazer a cura da conta bancária. Para você ver que coisa interessante, como é importante isso. Curar sua conta bancária. Você vai aprender algumas coisas. Agora, para a gente fazer um tratamento com as pessoas, aí é uma outra coisa, aí é particularmente, não é no grupo, né? Não é no grupo, aí é individualmente. Ajudei? Gostou? Isso agora é minha trajetória. Minha trajetória é disso para frente. Abençoado? A gente se vê.